Então, Amado, pode fazer sua pergunta. Paz do Senhor, meus queridos, boa noite, tudo bem? Eu, além de ser policial militar, eu sou professor de educação física aqui em Salvador e tenho alguns alunos, né, neurodivergentes, tenho alunos com TDAH e, assim, quando eu trabalho com eles, assim, educação física, esporte, a inclusão, eu acho que a interação é muito grande, muito boa. Então, eu creio, assim, que parte do princípio assim da gente entender, né, a realidade daquela criança, incluir aquela criança no nosso dia a dia, nas nossas atividades. E o grande desafio é, né, a gente tem uma embaixada aqui em Salvador, na Primeira Igreja Batista de Itapuã, e o nosso conselheiro Emanuel Guerra, ele pode até falar, Fábio também está aqui da Primeira Igreja Batista de Itapuã, tem mais tempo do que eu na embaixada, e temos algum aluno, né, neurodivergente. Mas, assim, eu não vi, né, até hoje eu não identifiquei algum. Mas é uma realidade e que a gente tem que encarar, professora, e que a gente tem que incluir essas crianças, né? Que eu vejo muito assim na escola, principalmente no Fundamental 2 que eu trabalho, essas crianças sendo colocadas de lado e não incluídas no processo educativo, né? Coisa que no século XXI, eu acho um absurdo. Realmente a gente tem que incluí-las, principalmente na nossa igreja, né? Na Igreja de Cristo, né? Então, a minha dúvida é essa. Como trabalhar com essas crianças na nossa embaixada? A pergunta também eu estendo para os nossos colegas de curso, né? E eu gostaria de dialogar nesse sentido. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Olha só, gente, o interessante da inclusão é porque não existe uma cartilha, não existe regras pré-estabelecidas para a inclusão. A inclusão só acontece quando você tem um olhar individualizado. Então, vamos pensar em uma criança, né? Uma criança, chegou lá um embaixador do rei, e qual é a dificuldade dele? Se é visual, a adaptação tem que ser para aquela criança que tem deficiência visual. Então, a gente não pode fazer um compilado e dizer, olha, nós vamos montar aqui o nosso código de regras. Não é assim. Primeira coisa, então eu dou o passo a passo. Primeira coisa, chegou uma criança, ou vocês perceberam que tem ali no meio de vocês uma criança que foge do padrão típico, você não tem que laudar, você não vai chegar dizendo, olha, pai, mãe, essa criança tem uma hiperatividade, essa criança é autista. Não é sobre isso. Primeiro passo, chame a família. E aí, gente, vem aquilo que só nós temos, que é essa transformação do amor de Deus. Nós vamos chamar em amor. Querida família, tudo bem? Nossa, estamos aqui, assumimos a embaixada, percebemos, né? Recebemos o João e nós queremos saber o que nós podemos fazer para ajudar o João. O que o João gosta? Qual a dificuldade do João? É um bate-papo. Vai ter famílias que vai fugir. Nada! Excelente. Vai ter famílias assim. Não, o João não precisa de nada. Vai ter família que vai chegar e vai fazer como a de ontem. Olha, pode largar, ele está aí só por estar. Eu nem sei qual foi a fala, mas eu encontro famílias assim, não, se preocupa não, Silvânia, ele não vai aprender nada. Está aqui só pelo social, é só para sair de casa mesmo. Vocês vão encontrar todas essas famílias. Então, eu sempre falo, comece com a oração. Deus, nós vamos atender essa família, porque nós estamos aqui para ajudar essa família. Mostra para essa família esse acolhimento que nós temos. Nós queremos ajudar, nós já percebemos que aqui na embaixada ele está encontrando essas dificuldades. Porque depende da criança. Vai ter a criança que precisa realmente do medicamento. Então, eu sempre falo que tem uma fichinha padronizada da embaixada. Sabe, nós temos o Ministério da Igreja Infantil, que nós temos uma ficha onde chega um visitante ou chega alguém na igreja, preenche.
Ah, e tem alguma sensibilidade, uma seletividade alimentar, porque no departamento infantil eles servem lanche. O que incomoda? E vai, sabe, nessa conversa? O que incomoda? Como que nós podemos ajudar a criança, seja na adaptação? Quando se percebe algo, olha, a gente percebe que em alguns momentos tem uma agitação maior. Então, gente, é baseado a inclusão, você precisa pensar a pessoa. Chegou essa criança com esse comportamento. Primeira oração, depois chama a família. Se não existir essa parceria, vai virar um depósito, né? Onde chega, depositou ali e foi. E aí vem essa desestrutura. A segunda questão, prepare a embaixada. Ah, mas na minha embaixada não tem nenhuma criança. Pois prepare, ore e peça a Deus para enviar. Eles estão em algum lugar. O IBGE está aí mostrando um censo gigantesco em todo o Brasil. Onde essas crianças estão? Então, prepare a embaixada. Leve esse assunto, porque, gente, esse assunto, as crianças de hoje, elas já ouviram na escola, elas já viram nas redes sociais, elas já tiveram acesso. Não é novidade, é novidade dentro da igreja. Levar esse assunto a 10, meu filho tem 14 anos. Agora eu sei que eles estão ouvindo e que tem crianças ali neurotípicas no meio da embaixada. Mas antigamente tinha. Então, e aí esse assunto era abordado? Se falava sobre essas questões e é falar sobre isso. É falar sobre o bullying, é falar sobre o amor, é falar sobre o respeito, é falar sobre ser exemplo. Irmão Helder, respondi sua pergunta? Entendeu, minha amada? Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Anderson, Olá, boa noite. Gostaria primeiro de agradecer a senhora pelo tempo, né, disponibilizado para dar uma palestra, né, uma instrução para a gente. A minha pergunta é a seguinte: como nós, conselheiros e líderes, assim, precisamos evitar, reforçar as exclusões das crianças neuroatípicas? Como a gente pode evitar isso no nosso dia a dia com a embaixada? Porque, assim, são casos que podem vir a acontecer e a gente, no momento que a gente está conversando, mas a teoria é uma coisa, mas na prática a gente precisa... E agora? A gente acaba colando as placas, né? E aí, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente pensa, vamos ligar para alguém que sabe, vamos pedir uma informação, porque na hora a gente cola as placas. Como a gente deve agir nesse momento? vou dar 2 exemplos. Vamos pensar numa criança que já está lá. Vocês chegaram agora na embaixada. Vocês viram. Primeiro observa. Observa o comportamento. Qual é o comportamento daquela criança? É a criança que fica lá no canto? É a criança que não interage? É a criança que chega chegando, que chega quebrando? Observe essa criança. Porque você observando, vocês vão perceber o apoio que precisa. Então, eu sempre dou o exemplo do hino, né? Quando os meninos vão cantar o hino aqui dos embaixadores, Jesus, mas eles gritam e eles fazem uma farra boa, né? E eles têm um grito de guerra, ser embaixador eu quero. Para uma criança com a sensibilidade auditiva, aquilo vai ser desesperador. E pode ser que lá tenha. E aí eu falo, gente, o transtorno não só, né, no espectro autista, mas tem pessoas que que não é neurotípico, mas tem alguma parte sensorial que é desregulada. E eu dou o meu exemplo, eu tenho. Eu não sou autista, mas eu tenho uma questão na minha sensibilidade. Eu sinto muito frio. É um calor, mas eu tô com frio. Então, eu não gosto, eu não bebo água gelada, eu não gosto de nada que é gelado. Pisar no chão molhado, eu não consigo. Entrar num lago que tem areia, né? Que não seja piscina, eu não consigo. Eu tenho que entrar com chinelo, eu tenho que entrar com alguma proteção nos pés. Mas eu não sou autista. Mas eu tenho uma questão sensorial nessa parte, né? Do que é frio. Eu sinto frio. E olha que Brasília é maluco o tempo, mas eu nasci no Piauí.
E lá no Piauí é muito quente, mas eu sempre achei estranho aquilo em mim. Por que que eu sinto tanto frio? Então a gente precisa, é isso, é olhar para a pessoa. Então, todas as outras áreas está tranquilo para mim, mas essa questão, então o ar-condicionado, eu fico procurando um lugar na igreja que não tem o ar-condicionado, porque eu sei que eu vou sentir frio. Então, é esse olhar. Você observou, gente, eu estou observando. Olha, é incrível. Será se ele quer ir ao banheiro? Imagina que chega um adolescente que não tem essa comunicação. Gente, por que que ele anda tanto? Onde eu posso ofertar um lugar? Outra coisa, procure entre os seus embaixadores aqueles que têm um coração mais acolhedor. É personalidade. Vai ter aquele que tem mais paciência. Vai ter aquele que quer estar perto. Vai, vai ter. Vai ter aquele que você já fala, "Olha, esse o comportamento eu preciso evitar." Então, essa visão o professor tem que ter, o líder, né, o conselheiro tem que ter. Esse observar a sua embaixada, fazer esse mapeamento. E aí é aquilo, né? Chame a família, converse com a família, busque informação. A criança neuroatípica geralmente tem algo que encanta, tem algo que acalma. Toda criança neuroatípica tem. Nós chamamos, alguns é o hiperfoco, outros é só um gosto mesmo. Então, alguns se acalmam andando. O caso da criança com a hiperatividade. Esse movimento, o nosso córtex motor, ele é aqui. Ele está mandando, e é só um pedacinho aqui, ó, o córtex motor. Ele está mandando o tempo inteiro, é como se fosse choques. E aí a pessoa está andando. Então, ela está mexendo, não é porque ela quer. Então, é essa criança que você vai pedir, pega um copo de água para mim. Então, se ela precisa se movimentar, dê a ela a oportunidade de se movimentar. Vai lá fora, faz isso, para que ela não fique dentro da sua sala. A criança autista, se for uma criança autista, posiciona ela perto da porta. Porque muitas crianças, a regulação vem quando levanta, quando balança a mão, quando balança a cabeça. Muitos até precisa bater, porque eles, gente, o autista, eles não têm, eles têm muita sensibilidade ou ausência. Você vai ver crianças batendo a cabeça de sangrar, mas não sentiu dor. Porque ele, lembra que eu falei do 8 do 80, das extremidades? Então não sente dor. Respondi, gente, se deixar, eu vou falar tanto. Jesus, daqui a pouco o Elton disse que acabou meu tempo. Podem continuar, gente, que às vezes eu vou demais. Acho que agora é o Luciano, ou é o Emanuel, não lembro a sequência. O Elton já acabou? Não, estou dizendo que eu não vou falar nada. Você está livre para Ah, tá. desenvolver. O Emanuel levantou a mão primeiro, depois o Luciano. Questão de ordem aí, né? Pode falar, Emanuel. Boa noite, professora, tudo bom, né? Eu sou de Salvador também, né? Salvador, Bahia, aqui da Igreja da Pia Itapuã, conterrâneo do irmão Helder. Estamos aí fazendo um curso aí, 7 conselheiros aí, formando aí, capacitando, para entregar, né? Conteúdo de qualidade que esse curso está nos proporcionando, né? Está trazendo isso aí. Essa questão de embaixador, eu tenho 3 anos de vivência, uns 3 anos e meio, e eu pude observar, e aí a senhora vai poder me ajudar e muito aqui. Inicialmente, o embaixador, eu tive um embaixador que ele tinha um, um- um descontrole emocional muito grande. A gente percebia isso nos esportes, né? E as 4 regras do esporte a gente conseguiu aplicar isso na vida deles. Por exemplo, quando ele ficava muito nervoso, ele era de chutar a parede, né? Ele sair correndo. E na verdade, antes de ele expor isso no esporte, ele já chegou na embaixada muito deprimido. Ele chegava a chorar em sala de aula, não levantava a cabeça. A vergonha dele, ele tinha uma vergonha assim, uma timidez muito extrema, que muitas das vezes, se eu botasse para ele ficar de pé,
ele começava a suar e tremer assim, tremer de forma assim muito descontrolada. E esse embaixador, eu não sei se isso é Deus que tem colocado essas habilidades em mim, eu já tinha percebido isso e a gente ama, né? A gente ama esses meninos e a gente foi desenvolvendo esse trabalho especificamente nele, porque a gente vai trabalhando com cada embaixador com sua característica, né? E a gente percebia isso na época, o irmão Patrício que está aqui também no curso, abordou ele na época, fez uma oração, e a gente tem frutos desse trabalho, nesse desenvolvimento, nessa percepção, né, nessa sensibilidade com esse embaixador. E aí eu escrevi algumas coisas aqui para não ficar, né, ele era impossível, no futebol então era muito descontrolado. Hoje ele consegue respirar, mas hoje ainda eu pego ele, calma, vamos lá, devagar, se deixar, ele vai com tudo mesmo, assim, ele tem uma energia que ele não consegue colocar, ter um controle. E eu também tenho recentemente a gente recebeu outro embaixador que a mãe chegou até a mim e revelou que ele tem síndrome do pânico, né? Um menino totalmente, não, a senhora não vê nada nele, nada. Mas e aí ela me avisou, e eu disse, meu Deus, o que é isso, síndrome do pânico? Eu nunca lidei com isso, como que eu... E aí eu fui trabalhando com ele, e ele imediatamente já houve uma relação de confiança entre mim e ele. E assim, hoje ele vai só para casa, ainda ele vai para casa comigo, né? Recentemente foi até com outro conselheiro, mas assim, quando ele vai para casa, a casa dele não é muito longe, mas só vai com o conselheiro, a mãe já deixa ele lá, ele não precisa ir mais buscar. Então, houve um trabalho da embaixada nesse sentido de ele melhorar isso. Inclusive, a primeira saída dele sozinho foi com a organização dos embaixadores do rei, com esse conselheiro, para um parque da cidade, que ele ali se divertiu muito, voltou, foi tudo bem. Então, assim, graças a Deus ele nunca teve crise comigo, né? Eu não sei como é as crises, quais são os motivos, quais são as causas, mas assim, Deus tem tido graça nesse processo todo. E a gente tem também, anotei aqui, eu tive um embaixador em especial, que ele também era muito, a gente como diz assim, um neuroatípico de fato. Ele não falava, ele é um nerd, né? Como é um nerd assim, o menino sabia tudo, né? Podia botar lá na frente, mas assim, ele era muito assim, antissocial mesmo, assim. Só que na primeira reunião eu não conseguia acessar ele, na segunda eu não conseguia acessar, mas na terceira ele já começou a se abrir mais nos esportes, nas reuniões lá do churrasquinho, e a gente já percebia essa dinâmica direitinho com ele. Só que aí eu percebi que havia uma, uma dificuldade com os pais, né? A mãe não soltava muito, né? Então eu já estava percebendo um avanço, mas como ele também já tinha essa dificuldade, eu não conseguia haver o desenvolvimento nesse sentido, e ele acabou não indo mais para a reunião, né? Hoje ele participa de outro departamento da igreja, mas eu vi ali uma possibilidade de um desenvolvimento. Nesses dois casos anteriores, o avanço se deu porque os pais, houve a confiança dos pais, houve uma troca nesse sentido e o tempo necessário, né? E a percepção do conselheiro nesse sentido. E a graça de Deus. Antes de entrar aqui, eu estava emocionado porque a gente vê que, eu sempre falei com os outros dois conselheiros que a vida de um conselheiro, a rotina dele é uma rotina de bastidor, né? Isso é muito importante a gente perceber isso. Não é de holofote, é no dia ali, é no detalhe, é um embaixador que você vai fazer a diferença na vida dele. Então isso é um sacrifício mesmo que a gente tem. Então, são muitos outros casos que a gente pode falar, mas hoje eu percebo muito na embaixada a questão da ansiedade em geral, né? Os meninos estão muito ansiosos. E a gente poderia falar um pouco mais sobre isso aí, se a senhora puder, né? Com certeza. E aí, gente, olha só, nós agora vamos entrar aí nessa questão da emoção, que foge, né, do neurotípico, do neurodivergente, porque não é a forma que o cérebro ele foi formado.
né? Não é que as conexões da formação daquele cérebro são conexões que envia ou não envia ou não recebe. Nesse caso, nós estamos falando das emoções. E essas, meu Deus, né? Não sou psicóloga, mas de tanto estudar e trabalhar, eu vou explicar para vocês. Olha só, o nosso cérebro é como se fosse a nossa mão fechada. As emoções é como se fosse o nosso dedo. Ó, quando você fecha, ele segura todos os dedos. Isso é a nossa emoção, isso é o nosso cérebro. Então, esse dedo nosso aqui, o nosso dedo, nosso polegar, é a nossa emoção. Ela passa em todas as áreas do nosso cérebro. Então, a gente se emociona quando ouve, quando vê, quando sente, cheiro gostoso. Então, as emoções são esses sentimentos passageiros. Olha o quanto isso é difícil, viu, Emanuel? Emoções são sentimentos passageiros. Então, ninguém fica o dia feliz, alegre, naquela alegria, né? É algo que passa. Ao mesmo tempo, eu estou aqui toda feliz, daqui a pouco acontece algo, eu fico triste. Eu me assusto. Eu sinto medo, eu sinto nojo. O problema das emoções, né, do nosso sistema límbico, que é o que é responsável, né, pelas emoções, é quando a emoção vira um sentimento. São coisas distintas. Sentimento é aquilo que fica e não sai mais. Precisa de um trabalho, às vezes de um medicamento, de uma terapia. Então, a síndrome do pânico é o quê? São emoções que viraram sentimento. Síndrome do pânico é o medo. É um medo que não tem uma explicação lógica. Então, olha o quanto é sério. Então, é um trabalho mesmo, gente, que a gente precisa de profissionais, da graça do Senhor. E o nosso trabalho é para que essas emoções que vão acontecer 24 horas não se transformem em sentimentos. Então, olha o quanto isso é sério. Uma criança que é criticada, né? É criticada. Naquele momento que ele é explosivo, todo mundo critica. Então, né, ele explodiu. Ele foi criticado. O que vai crescendo nessa pessoa? Um sentimento de revolta. Qual é o sonho daquele que é oprimido? Se tornar o opressor. Aquele que todo mundo sorri dele o tempo todo, o sonho dele um dia é sorrir de todo mundo. É maltratar todo mundo. E aí é onde vem, né, o adoecimento. Porque esse maltratar o outro, às vezes, não é só com palavra. Ele só sorri. Mas ele sorri, me incomoda o que ele fala. Então, o que acontece? Vira um sentimento, e aí como que resolve esse sentimento? Batendo, brigando. Já vai para a extremidade. Então, quando você falou, irmão Emanuel, sobre esse garoto, né, que tem a síndrome do pânico, por que ele já está conseguindo? Olha só, esse é um tratamento. Não somos psicólogos, vocês não serão psicólogos, mas olha como Deus é perfeito. Ele capacitou vocês, ele já saiu. Ele já vai, ainda que ele não vai sozinho, mas ele já conseguiu uma confiança. Então, o que vocês precisam? Ver qual é o gatilho, qual é o medo, qual é o pavor. Já viram algo que é generalizado, que não tem mais uma causa? Tudo que foge já virou algo assim tão gigantesco que controla o cérebro. O cérebro da pessoa, quando essas emoções explodem, é algo que que ainda não é um sentimento, mas é aquela emoção que chegou, seja a raiva, seja o medo, qualquer sentimento, o cérebro ou ele foge ou ele luta. É isso que acontece. Então, qual é a fuga? A pessoa vai fugir, eu não quero estar aqui, eu não vou sair de casa, eu não vou, eu já sei o que vai acontecer. Ou ele luta, que é quando vem a agressividade. Você veio, eu vou para cima. Então, o outro, você falou que é muito tímido, né? Que quando pede ele para fazer, então você já mapeou as dificuldades dele, então não expõe. Vai dando essa confiança, faça com ele, coloque alguém para fazer com ele. Sabe aquele elogio? Gente, o elogio enche o copinho.
Vai elogiando. Nossa, você conseguiu. Fale para ele. Às vezes o elogio em público é péssimo para o tímido. O tímido não quer ser elogiado lá na frente. Ele não quer ser exposto. A pessoa que é tímida, chegue pertinho, põe a mão no ombro. Parabéns, cara, você conseguiu. Eu estou muito feliz. Entende? E é isso, vai observando, né? Qual é o perfil dele, né? Qual é a linguagem dele, né? Como é que você chega até ele? É numa ligação, é na saída, quando sai vocês dois, é relembrar tudo que ele conseguiu? É por aí, viu, Emanuel?